Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar o passo a passo que eu utilizo para resolver provas. Então você vai aprender como fazer uma estratégia legal para que você consiga fazer a sua prova com eficiência e sem perder tempo. A primeira coisa que você vai fazer quando pegar a sua prova é não resolver nenhuma questão. Você vai olhar a prova por inteiro, vai folhear ela todinha e vai ver se realmente veio como você imaginava, né? Você vai ver o tamanho das questões, se o enunciado está pequeno, se está grande, no contexto geral, para você já ter uma noção de quão rápido você vai ter que ser para resolver, para não ficar abaixo do tempo médio, né, que você tem para resolver cada questão. Você vai ver também a dificuldade geral da prova, se realmente veio como você imaginava, como aquela banca costuma cobrar, e também é importante ver a distribuição das questões. Muitas vezes o edital já prevê quantas questões serão por disciplina, mas muitas vezes não. Então você vai ver ali se está bem distribuído, ou se tem uma matéria com mais questões do que outra. Isso já para você conseguir montar a sua estratégia, porque você geralmente vai ser bom em uma matéria mais do que em outra matéria. Em segundo lugar, você não vai fazer ainda nenhuma questão. Você vai direto para a redação e vai escrever o rascunho. Por que logo no início da prova? Porque é o momento em que sua mente está descansada, você vai conseguir elaborar melhor o seu texto. Como você sabe, a redação tem um peso muito grande e ela demanda um pouco mais de tempo. Então, se você faz logo no início, você já se livra desse peso enorme que é elaborar a sua redação. Se você deixa lá para o final, já com a mente cansada, você vai sentir uma dificuldade muito maior para elaborar o texto. Antes de passar para a terceira parte, você tem que entender a diferença entre questões difíceis e questões demoradas. Questões difíceis são aquelas que você sente dificuldade realmente para resolver, seja porque você não estudou adequadamente o assunto ou porque você tem mesmo uma dificuldade na matéria, né? Você não consegue aprender com tanta facilidade assim como consegue aprender outras matérias. Já as questões demoradas são aquelas que você sabe o assunto, você não tem dificuldade para aprender, mas para você resolver essas questões você precisa de um tempo maior. No meu caso, essas questões demoradas eram de interpretação de texto. Você precisa ali analisar o texto para poder entender qual é a alternativa correta. E também nas questões de matemática, né, quando eu fazia concursos que caía essa matéria, porque eu ia precisar naturalmente de um tempo maior para fazer todos os cálculos ali para chegar à resposta correta. Agora que você já sabe a diferença entre questões difíceis e demoradas, e já fez o rascunho da sua redação, você vai agora para as questões propriamente ditas, né? E você vai começar pelas questões demoradas. Por quê? Porque no início da prova você ainda está com a mente descansada e vai conseguir desenvolver melhor essas questões que você sabe resolver, mas vai precisar de um tempo maior, vai gastar uma energia maior para conseguir chegar à resposta. A ideia é que você comece por essas questões, porque se você deixar para o final, você pode não ter tempo suficiente para conseguir chegar até a resposta. Se você começa com as questões que você resolve mais rapidamente, no final pode não sobrar tempo para resolver essas outras, né? Então o ideal é que você comece com essas mais demoradas, porque depois você vai conseguir recuperar o tempo perdido resolvendo as questões que você consegue fazer mais rapidamente. Porque se você resolve primeiro as que você sente mais facilidade, que você consegue fazer com mais velocidade, você pode acabar perdendo tempo também nessas e no final não ter tempo suficiente para resolver essas mais demoradas, que você não consegue acelerar de jeito nenhum. Você precisa realmente daquele período um pouco maior para poder chegar à resposta. O quarto passo é resolver as questões que você sente mais facilidade, que você consegue resolver com mais velocidade. Você perdeu tempo resolvendo as questões mais demoradas e agora é o momento de você recuperar esse tempo perdido, porque você tem realmente uma média ali de quanto tempo você pode gastar por questão. E no início você vai esquecer totalmente essa média, né? Porque você vai resolver as questões demoradas e agora você vai resolver as questões mais fáceis. É o momento que você vai recuperar o tempo que você perdeu no início. Partindo do pressuposto de que você estudou para a prova, né? Essas questões mais fáceis ela deve girar aí em torno de 50% a 70% da prova. O quinto passo que você vai dar é passar o texto da redação do rascunho para o caderno definitivo, assim como preencher o gabarito das questões que você já resolveu, porque é o momento em que você vai descansar um pouco a sua mente para passar para a próxima etapa. É importante que você saiba que você tem que pular as questões muito difíceis. Quando você estiver resolvendo lá as questões mais demoradas,
assim como das matérias que você considera fáceis, né? Mas sempre vai ter uma questão mais complicada. Você não pode ficar preso ali nela por 5 minutos, 7 minutos tentando resolver e não sair do lugar, porque você vai estar perdendo bastante tempo e isso pode te prejudicar. Então, deixa para o final. Depois que você passar o rascunho da redação para o caderno definitivo e passar as questões que você já resolveu para o gabarito, aí você vai voltar para essas questões mais difíceis lá no final da prova para tentar resolvê-las. Outro detalhe importante é que antes de você passar as questões para o gabarito definitivo, leia novamente com velocidade para ver se você não deu algum vacilo, porque geralmente isso te faz deixar de perder uma questão que você havia acabado marcando de forma errada, e você fazendo essa revisão rápida aí antes de passar para o gabarito, você pode se salvar. Antes de finalizar esse vídeo, é importante mencionar que você já deve ir para a prova sabendo a média de tempo que você vai ter para resolver cada questão. Então, se sua prova tem 80 questões e você tem 4 horas para resolver, naturalmente a sua média vai ser ali 20 questões por hora. Só que você vai acabar perdendo tempo, né, para ir ao banheiro, eventualmente, para comer alguma coisa durante a prova, até para descansar também, porque você não vai ficar o tempo inteiro ali resolvendo sem parar. Então, coloque uma média ali entre 23 a 25 questões por hora, para que você tenha bastante tempo de sobra e não fique desesperado. Outro detalhe importante é que você deve dividir a sua prova por blocos. Você não vai ficar contando o tempo que você passa questão por questão. Você vai dividir por 1 hora, por exemplo, no exemplo que eu falei, a cada 1 hora você vai resolver 23 a 25 questões. Então você pode sim passar do tempo em uma questão, mas aí na outra você vai recuperar esse tempo perdido. Isso é natural. Numa prova você nunca vai ter um padrão igual para cada questão. Você vai passar 3, 4 minutos numa questão e a outra você vai conseguir resolver ali com 1 minuto, 1 minuto e meio. O importante é que na média, por blocos, você consiga ficar ali dentro do esperado. E para finalizar a prova, você vai passar para o gabarito definitivo essas questões mais difíceis que você deixou para resolver no final. Então, pessoal, essa é a minha forma de resolver, a forma que eu apliquei e que deu certo para mim. Não quer dizer que é a forma absoluta que todo mundo deva seguir. O que eu falo aqui no canal é o que eu fiz, é o que deu certo para mim. Eu recomendo que você faça também, que você aplique e você vai ver se realmente vai servir para você ou não. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e comenta aí, participa, deixa seu feedback, beleza? Até o próximo vídeo.